Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o verso de número 26. Aleluia. Atos, Capítulo de número 16 e o versículo de número 26. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Quem pode dizer amém? Aleluia. Vou esperar até que todos achem. Atos, capítulo 16, versículo de número 16. Louvado seja Deus. Ajuda ali, por favor. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram. As correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. Verso 28. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Alguém pode dizer amém por essa palavra? Curve a sua cabeça nesse momento. Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui. Senhor, já adoramos o Teu nome com louvores, já cantamos, Senhor, meu Deus, ó Pai, ao Teu nome, já ouvimos uma porção da Tua palavra, na espiritualidade da vida da pastora. Senhor, meu Deus, mas aprove o Senhor, meu Deus, ó Pai, Senhor, nos usar ainda nessa noite. Pai, eu te peço nesta noite que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Deus, fale conosco nesta noite, como sempre tenho pedido, Senhor. Ó Pai, fala conosco, Senhor, a palavra que nós precisamos ouvir, não a palavra que queremos ouvir, Senhor. Pai, porque a palavra, Senhor, meu Deus, que nós, ó Pai, Senhor, meu Deus, precisamos ouvir, é que vai mudar a nossa história, que vai nos fazer mais crente, que vai nos fazer mais fiel. Em nome de Jesus eu te peço, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Dê mais uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler é um texto bastante glorioso da palavra de Deus. E eu pedi ao Senhor nesse dia que o Senhor falasse comigo e que nos desse uma palavra, Senhor, para compartilhar com a igreja nessa noite. Nós estamos aqui hoje finalizando, louvado seja Deus, um mês onde nós clamamos para Deus impactar a nossa vida, para Deus impactar o nosso ministério, para Deus impactar a nossa família, para Deus impactar, louvado seja Deus, a nossa casa, para Deus impactar a nossa vida espiritual, louvado seja Deus, cada um de nós aqui durante esse mês de maio, nós colocamos uma petição ao Senhor, nós pedimos para Deus, louvado seja Deus, para que Deus fizesse, louvado seja Deus, algo extraordinário na nossa vida. Eu creio que talvez, louvado seja Deus, quinta-feira que vem, quando, louvado seja Deus, nós abrimos aqui a oportunidade para alguém, para vocês testificarem daquilo que Deus falou, como eu tenho certeza que vou ter um testemunho para contar. Eu quero profetizar nesta noite, louvado seja Deus, que você também vai ter um testemunho, que você também vai falar de algo impactante que Deus fez na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. E a palavra de Deus vai dizer, louvado seja Deus, que nesse texto, louvado seja Deus, eu coloquei um tema na mensagem dessa noite: um terremoto impactante. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver, louvado seja Deus, Paulo e Silas adentrando numa cidade.
E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que quando eles chegam naquela cidade, a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que não vai passar por uma rua, provavelmente a rua principal daquele lugar, a rua do comércio daquele lugar, louvado seja Deus, a rua, louvado seja Deus, onde havia um movimento intenso. A Bíblia diz que havia naquela rua uma moça, e aquela moça, louvado seja Deus, ela tinha um espírito de adivinhar, ela tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquela moça, ela começa a gritar, ela começa ali a gritar, louvado seja Deus, palavras concernentes à vida de Paulo e Silas. E a Bíblia diz que eles percebem que naquela vida, louvado seja Deus, havia um espírito maligno. Eles percebem que naquela vida, louvado seja Deus, havia um espírito que estava usando a vida daquela moça. A primeira, louvado seja Deus, reflexão que eu quero fazer com vocês nesse texto, louvado seja Deus, é que nós temos que tomar cuidado, que nem tudo, louvado seja Deus, que parece ser Deus, é Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente julga, louvado seja Deus, que Deus está agindo na nossa vida quando as coisas estão dando certo. Nem sempre quando as coisas estão dando certo é Deus agindo na nossa vida. Louvado seja Deus, porque o inimigo por um tempo, o inimigo por um momento, ele também pode fazer as coisas dar certo, mas ali na frente, louvado seja Deus, ele te dá uma rasteira, louvado seja Deus, e você cai de cara no chão. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquela mulher, louvado seja Deus, ela dizia, eis aí os homens de Deus, aí vai um homem de Deus, aí vai, louvado seja Deus, um homem de Deus. Alguém poderia dizer, não, olha só essa mulher, ela reconhece, louvado seja Deus, que eu sou homem de Deus. Alguém poderia, mas eles entenderam que era um inimigo, louvado seja Deus, falando na boca daquela moça. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que eles vão e eles oram por aquela moça. Eles colocam a mão sobre a cabeça dela, eles expulsam aquele demônio, louvado seja Deus, que está sobre a vida daquela moça. E a Bíblia diz que os homens que eram dono daquela moça, porque aquela moça ela era escravizada 2 vezes. Primeira vez, louvado seja Deus, escravizada por um demônio. A segunda, louvado seja Deus, por homens. Louvado seja Deus, que tinha, podemos dizer assim, a tutela sobre a vida daquela moça. E os homens, louvado seja Deus, que escravizavam aquela moça, louvado seja Deus, ficaram muito bravos com aquela situação. Eu quero profetizar, louvado seja Deus, que hoje o inimigo das nossas almas, ele vai ficar furioso com a sua vida. Sabe por quê? Porque, louvado seja Deus, aquela área da sua vida que o inimigo dominava, aquela área da sua vida que o inimigo, louvado seja Deus, muitas vezes operava sobre a tua vida, hoje, louvado seja Deus, ele perde o controle nessa área da sua vida. Só quem está entendendo o que eu estou pregando nessa noite, levanta a mão para dar glória, levanta a mão para adorar Jesus nessa noite. Eu sei que está frio, louvado seja Deus, eu sei, louvado seja Deus, mas eu estou dizendo que seja qual for a área da sua vida que o inimigo, louvado seja Deus, ele dominava, hoje vai perder o controle, porque Deus vai entrar, louvado seja Deus, e vai passar a controlar a área da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqueles homens ficaram bravos, ficaram possessos, louvado seja Deus, porque, louvado seja Deus, ali eles perderam o controle da vida daquela moça, eles perderam, louvado seja Deus, o lucro, louvado seja Deus, que aquela moça dava, eles perderam, louvado seja Deus, ali, louvado seja Deus, ali o controle, porque, louvado seja Deus, a partir do momento que Paulo e Silas oraram, louvado seja Deus, aquela moça, louvado seja Deus, aquele espírito teve que sair. Irmão, já foi dito aqui nessa noite, que quando Jesus chega, louvado seja Deus, que quando Jesus entra numa causa, louvado seja Deus, até a morte que estava naquele local tem que sair. Quando Jesus chega, quando Jesus intervém, quando Jesus, louvado seja Deus, ele chega, louvado seja Deus, pode ter sido um decreto de morte, mas Jesus, louvado seja Deus, ele entra, louvado seja Deus, e traz a vida. Ele entra, louvado seja Deus, tem um decreto de tristeza, mas Jesus chega, o decreto muda, é alegria, é alegria, é alegria. Louvado seja Deus, tinha um decreto de perturbação, Jesus chega, é um decreto de paz. Jesus chega, louvado seja Deus, tinha um decreto de doença, mas agora, louvado seja Deus, é um decreto de saúde.
Aleluia. O inimigo, quando ele perde, irmão, ele fica furioso. Muitas vezes ele volta até com mais força. Mas não vai ser, Deus, existe um jargão dito no meio dos cristãos, é uma verdade verdadeira. O inimigo, ele sempre tem dois trabalhos. O primeiro, louvado seja Deus, é de se levantar. E o segundo é de cair. O inimigo, louvado seja Deus, ele sempre se levanta, mas ele se levanta para cair. Em toda a Bíblia você vai ver inimigos se levantando contra servos, contra o povo de Deus, mas eles sempre eram derrotados. Porque a presença de Deus, louvado seja Deus, aonde a presença de Deus chega, louvado seja Deus, o inimigo não resiste. A Bíblia nos conta, louvado seja Deus, que uma certa feita, louvado seja Deus, foram ali, louvado seja Deus, e pegaram a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, e levaram essa arca e colocaram no templo, louvado seja Deus, pagão. Louvado seja Deus, no templo, aonde ali naquele lugar, louvado seja Deus, havia ali uma imagem de escultura de um Deus, louvado seja Deus, que dominava, de um Deus pagão. Louvado seja Deus, e ali pegaram a arca, louvado seja Deus, e colocaram lá, louvado seja Deus, creio eu, que até num ato de zombaria, dizendo agora, louvado seja Deus, a arca, louvado seja Deus, a presença do Deus, que eles dizem que a presença de Deus vai ter que se curvar, louvado seja Deus, ao nosso Deus. Mas diz a palavra do Senhor que quando os sacerdotes daquele povo entraram no outro dia no templo, louvado seja Deus, quem estava caído era aquele Deus, louvado seja Deus, pagão. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Tem talvez, louvado seja Deus, o inimigo está pensando, louvado seja Deus, quando colocou um decreto dizendo, ela vai se curvar, ele vai se curvar, louvado seja Deus, ali vai ser um decreto de derrota. Mas Deus nos trouxe aqui, louvado seja Deus, para esta quinta-feira, para dizer para você, quem vai cair é Ele, quem vai cair é Ele. Eu vim aqui profetizar, Ele vai cair por terra, vai cair por terra. Alguém disse não vai dar certo, alguém disse não vai acontecer, alguém disse, louvado seja Deus, não vai ter jeito, louvado seja Deus, alguém está dizendo, eu não vou, não vai acontecer. Pode acontecer na vida de qualquer outro, mas na minha não. Mas Jesus está dizendo hoje, vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra. Quem vai cair é Ele, quem vai perder é Ele, quem vai perder é Ele, quem vai perder é Ele. Glória a Deus. E olha o que a Bíblia diz, que aqueles homens, louvado seja Deus, por eles serem homens muito ricos da cidade, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que eles mandam prender Paulo e Silas. Eles mandam colocar aqueles dois homens na cadeia. E quando aqueles homens, louvado seja Deus, e a Bíblia diz assim, vocês vão prender eles. Louvado seja Deus, o escritor de Atos, Lucas, vai deixar bem claro, louvado seja Deus, eles mandaram prender no cárcere inferior. O cárcere inferior, louvado seja Deus, era no fundo, louvado seja Deus, era no porão do fundo do poço. Era num lugar, louvado seja Deus, que, louvado seja Deus, no fundo mesmo, num lugar bem escondido, louvado seja Deus, num lugar, louvado seja Deus, bem, louvado seja Deus, que de difícil acesso. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite? Que não importa onde está o teu problema, que não importa, louvado seja Deus, aonde é que está, que tão difícil que está a situação. A Bíblia diz que o cárcere inferior, ele era de difícil acesso. Talvez alguém está dizendo, mas está no fundo do poço, pastor. Mas está, louvado seja Deus, para lá no fundo do poço. Está tão distante de Deus, está tão distante, louvado seja Deus, parece que
as coisas parecem que estão cada dia mais difíceis. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: não importa onde, louvado seja Deus, está o teu problema, não importa quão distante está, louvado seja Deus, não importa quão difícil é o acesso. Muitas vezes a gente olha para pessoas da nossa família e nós dizemos assim: esse aí nunca vai se converter, esse aí é difícil de se converter. Mas sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite? Louvado seja Deus, é difícil para você, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Quando Deus toca, louvado seja Deus, não importa qual tão difícil seja o acesso. Louvado seja Deus, você pode até dizer: alguém já pregou, alguém já falou. Louvado seja Deus, já faz tanto tempo que eu prego, faz tanto tempo que eu falo, faz tanto tempo que eu convido, faz tanto tempo que eu chamo e nada acontece. Louvado seja Deus, mas Deus está dizendo: não importa, porque louvado seja Deus, quando Deus Ele quer agir, quando Deus Ele quer impactar, quando Deus Ele quer chamar, Deus vai buscar até no cárcere inferior, Deus vai buscar, louvado seja Deus, no fundo do poço, Deus vai buscar na pior sarjeta que existe, Deus vai buscar, louvado seja Deus, fazer dentro da penitenciária, Deus vai buscar dentro do prostíbulo, Deus vai buscar, louvado seja Deus, no pior lugar que for, Deus traz, louvado seja Deus, e faz assentar nas regiões celestiais. Eu vim aqui, louvado seja Deus, para pregar. Se tiver pelo menos mais um que acredita, levanta a mão e glorifica o nome santo do Senhor. Aleluia. E eles estão lá, presos, louvado seja Deus, no cárcere inferior, um lugar de difícil acesso. Para completar, louvado seja Deus, usa que eles, a ordem é: amarra eles, prendam eles, louvado seja Deus, com correntes. Para piorar mais ainda, a ordem foi: louvado seja Deus, batam neles, espanquem eles. Pode bater, que a Bíblia diz que a ordem foi cumprida. Amarraram eles, bateram eles. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós passamos por essas fases na nossa vida, mas essa é outra mensagem. Muitas vezes, louvado seja Deus, nós somos amarrados. Muitas vezes, louvado seja Deus, nós somos aceitados. O inimigo das nossas almas, ele vai fazer isso mesmo. Sabe por quê? Porque ele quer controlar a tua vida. Ele quer, louvado seja Deus, porque você pensa que, louvado seja Deus, quando você vem para um culto como esse, o inimigo foi derrotado na tua vida. Glória a Deus. Quando você vem, louvado seja Deus, para uma quinta-feira, como louvado seja Deus, a maioria aqui, louvado seja Deus, passou, louvado seja Deus, as 5 quintas-feiras buscando a Deus, louvado seja Deus, em um propósito, louvado seja Deus, eu sei que muitas vezes, louvado seja Deus, propostas vieram, situações vieram para você talvez ficar em casa. Olha, numa noite como essa, louvado seja Deus, que nós poderíamos estar debaixo das cobertas, louvado seja Deus, tomando um chá quente, comendo uma pipoca, louvado seja Deus, assistindo uma televisão, mas você está aqui, louvado seja Deus. Aí sabe qual é a boa notícia? O inimigo não te controlou. O inimigo, louvado seja Deus, ele foi derrotado na tua vida. Ele foi derrotado, louvado seja Deus. Eu venho aqui profetizar e vou afirmar pela palavra, louvado seja Deus, que você não vai ficar sem recompensa. Você não vai ficar sem recompensa. Sabe o que a Bíblia diz? Louvado seja Deus, que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você está aqui numa noite fria de quinta-feira, se você está aqui adorando a Jesus, é porque você crê, é porque você vem se aproximar de Deus. Louvado seja Deus, e Ele vai te galardoar, Ele vai te presentear, Ele vai te recompensar, louvado seja Deus, com uma vitória para a sua vida. Você pode dar glória a Deus, levantar a sua mão, louvado seja Deus, aplaudir a Jesus, fazer qualquer coisa para adorar esse Deus. Aleluia. O inimigo não te controlou. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que, louvado seja Deus, eles estavam lá, tinham tudo, louvado seja Deus, para começar a reclamar.
tinham tudo, louvado seja Deus, para começar, louvado seja Deus, a falar mal. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que perto da meia-noite, louvado seja Deus, eles começaram a louvar o nome. Eu não sei qual foi o hino que eles cantaram. Eu não sei, louvado seja Deus, qual foi a canção que eles cantaram. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquela canção tocou o céu. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquela atitude que eles tomaram, louvado seja Deus, que de meio a uma luta, louvado seja Deus, que eles estavam vivendo, mesmo depois de açoites, mesmo depois, louvado seja Deus, de serem amarrados, mesmo depois de serem colocados no cárcere inferior, mesmo depois, louvado seja Deus, de serem condenados injustamente, eles cantaram um hino. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem quer uma bênção de Deus? Todo mundo quer. Louvado seja Deus, todo mundo vai levantar a mão. Você pode ir pregar para uma multidão. Louvado seja Deus, eu já preguei, louvado seja Deus, em igrejas, louvado seja Deus, com milhares de pessoas. E se você perguntar, e eu tive, louvado seja Deus, a curiosidade de perguntar para ver e observar a igreja, louvado seja Deus, e perguntar: quem quer uma bênção de Deus? Levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Mas aí, louvado seja Deus, se nós colocarmos, se Deus falasse assim para mim, ou para você, ou para qualquer um de nós, louvado seja Deus, olha, escreve aí todas as bênçãos que você quer de Deus, todas as bênçãos que você quer que eu dê para você, escreve aí, nós teríamos uma lista gigantesca. Eu vi, louvado seja Deus, um rapaz que ele teve o privilégio de ir para Israel. Em Israel, todo mundo sabe que lá tem um muro das lamentações. E ele lá, louvado seja Deus, no muro das lamentações, tem um local lá onde as pessoas colocam pedido de oração. Louvado seja Deus, e aquele rapaz, louvado seja Deus, ele escreveu uma fita bem grande, assim, com todos os pedidos que ele queria para levar, louvado seja Deus, para o muro das lamentações. Mas aí, louvado seja Deus, nós observamos, louvado seja Deus, que nós até pedimos para Deus. Mas eu vou dizer algo que eu tenho dito aqui insistentemente. Louvado seja Deus, o que chama a atenção de Deus é a sua atitude diante, louvado seja Deus, da situação contrária. O que chama a atenção de Deus, louvado seja Deus, é a sua atitude diante daquela situação contrária. A pastora falou aqui sobre a viúva de Naim. Louvado seja Deus, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que a atitude daquela mulher, louvado seja Deus, mesmo tendo perdido o marido, mesmo tendo perdido o filho, mas ela estava caminhando, ela estava indo adiante, louvado seja Deus, daquele fúnebre, louvado seja Deus, ela estava caminhando. Tem gente, louvado seja Deus, que por muito menos para na caminhada, desiste da caminhada, louvado seja Deus, fica parado na caminhada. Mas sabe o que a Bíblia diz, louvado seja Deus, aquela mulher, mesmo diante daquela situação complicada, ela estava caminhando. Eu vim aqui dar uma palavra do céu para a tua vida, sabe, louvado seja Deus, mesmo diante da situação complicada, mesmo diante da situação, louvado seja Deus, extrema, você está caminhando, e Deus está dizendo: vem resposta do céu, vem resposta do céu, eu vou impactar a tua vida, porque você ainda está caminhando, eu vou impactar a tua vida, porque você ainda está na caminhada. Glória a Deus, aleluia. E aquela mulher, louvado seja Deus, ela foi agraciada com a ressuscitação do filho. Aí nós queremos a bênção de Deus, mas muitas vezes, louvado seja Deus, a gente vem para o culto, louvado seja Deus, mas nós não oferecemos um culto para Deus. Muitas vezes a gente vem para o culto, louvado seja Deus, e a gente não dá, louvado seja Deus, a devida importância ao culto. Muitas vezes a gente vem para o culto, louvado seja Deus, e a gente, louvado seja Deus, ou muitas vezes a gente não dá, louvado seja Deus, a devida importância, louvado seja Deus, para Deus. Mas Paulo e Silas,
diante, louvado seja Deus, daquela situação, mesmo estando no cárcere inferior, mesmo tendo sido açoitado, mesmo estando amarrados, mesmo tendo sido condenados injustamente, louvado seja Deus, eles adoraram a Deus, eles fizeram um culto para Deus. Faça um culto para Deus diante da situação, louvado seja Deus, e você vai ver o que é a resposta de Deus para a sua vida. Porque Deus, louvado seja Deus, Ele é um Deus que responde, louvado seja Deus, a tua adoração. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Louvado seja Deus, talvez não sirva para quem está aqui no culto, mas talvez tenha alguém assistindo. Louvado seja Deus, fazer birra com Deus não resolve. Fazer mimimi com Deus não resolve. Fazer, louvado seja Deus, você ficar, louvado seja Deus, louvado seja Deus, se Deus não fizer para mim, eu também não faço para Deus. Se Deus não fizer para mim, eu também não vou fazer para Deus. Isso não resolve. Na hora, louvado seja Deus, da situação difícil, na hora, louvado seja Deus, da oposição, na hora, louvado seja Deus, do cárcere, a gente ficar, louvado seja Deus, reclamando, louvado seja Deus, fazendo, louvado seja Deus, birrinha com Deus, não vai resolver. Mas se você fizer um culto para Deus, se você, louvado seja Deus, entoar um cântico de adoração a Deus, em 2018, louvado seja Deus, nós passamos uma prova muito grande. E eu me lembro, louvado seja Deus, que era véspera de Natal. E ali, louvado seja Deus, nós estávamos numa situação calamitosa. Porque a gente teve uma perda muito grande. Louvado seja Deus, um valor muito grande. Da noite para o dia. De noite estava na conta, no outro dia de manhã, louvado seja Deus, não estava mais. E a gente, louvado seja Deus, passou por uma situação muito difícil. E eu me lembro, louvado seja Deus, que eu e a pastora, louvado seja Deus, a gente deu comida para as meninas, e a gente foi dormir sem comer. A gente foi, louvado seja Deus, e eu, louvado seja Deus, a casa lá onde a gente morava, na ilha, louvado seja Deus, tinha uma varanda assim, que dava de frente para a rua, e a gente morava no andar de cima. E eu fui para lá, louvado seja Deus, e eu comecei, louvado seja Deus, a falar com Deus. Louvado seja Deus, e Deus naquele momento, Deus me deu uma canção. Louvado seja Deus, eu comecei a cantar um louvor, Deus colocou um louvor no meu coração. E eu comecei a adorar a Deus com aquela canção que diz que Deus é fiel. Que pode o dinheiro me faltar, que pode, louvado seja Deus, mas Deus, Ele continua fiel. E nós vamos dormir. Quando foi no outro dia, louvado seja Deus, a providência de Deus bateu na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Louvado seja Deus, eu estou contando meu testemunho. Porque se eu contar o testemunho talvez do João, da Maria lá do Japão, se eu contar o testemunho de alguém, louvado seja Deus, que talvez vocês nem conheçam, louvado seja Deus, talvez vocês vão falar, mas isso aí é coisa, né, da cara do Chile. Não. Louvado seja Deus, quem está contando o testemunho, louvado seja Deus, é quem viveu. Quem está contando para você é alguém que viveu. Louvado seja Deus, que ofereceu um culto a Deus. E a providência de Deus veio na nossa vida. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Ofereça um culto, por pior que seja a situação. Cante um hino, por pior que seja a situação. Declare que você confia em Deus. Declare que você acredita em Deus. Declare que você crê nas maravilhas dEle. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando eles começaram a cantar, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que um terremoto começou a acontecer naquela cadeia. Glória a Deus. Eu vou profetizar, louvado seja Deus, por pior que seja a situação. Louvado seja Deus, mas quando você oferecer um culto a Deus, louvado seja Deus, Deus vai começar a impactar.
Louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor no texto que lemos, que louvado seja Deus, começou, que algumas coisas aconteceram, e eu vou falar aqui, louvado seja Deus, e nós já vamos terminar. Louvado seja Deus, olha o que a Bíblia diz. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, primeiro, aconteceu um terremoto, estremeceu tudo. Eu vim aqui profetizar. Deus vai começar a estremecer coisas, louvado seja Deus, que estão, louvado seja Deus, paradas na tua vida. Deus vai começar a estremecer corações que estão com o coração endurecido. Deus vai começar a estremecer estruturas, louvado seja Deus, para abençoar a tua vida. Deus vai começar a estremecer, louvado seja Deus, pessoas, louvado seja Deus, para fazer milagre na tua história. Tem alguém que crê? Levante a sua mão e glorifique a Jesus. Aleluia. E diz assim: e no mesmo momento, todas as portas se abriram. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Só quem está vivendo um momento de porta fechada, levanta a mão. Só quem está vivendo um momento, louvado seja Deus, só quem tem porta fechada na vida. Pastor, tem uma porta que está fechada. Talvez seja a porta do coração de alguém. Talvez, louvado seja Deus, seja a porta, louvado seja Deus, do emprego. Talvez seja a porta na área financeira. Talvez seja a porta, louvado seja Deus, na área da saúde. Eu não sei qual porta que está fechada, mas Deus me trouxe aqui para profetizar. Todas as portas vão se abrir. Louvado seja Deus, na sua vida. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que não se abriu uma porta. Louvado seja Deus, a Bíblia não diz, louvado seja Deus, que se abriu, louvado seja Deus, apenas uma portinha. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que todas as portas se abriram. Eu profetizo todas as portas abertas na tua vida. Todas as portas abertas na tua vida. Todas as portas abertas na tua vida. Eu profetizo todas as portas abertas. Aleluia. E as correntes que prendiam a todos se soltaram. Ei, louvado seja Deus, eu não sei quem está preso na tua casa. Eu não sei quem está preso na história da sua vida. Mas Deus está mandando eu profetizar e eu vou entregar tudo nessa noite. Deus está mandando eu dizer, é todos que vão ser soltos. Não é só você que está cantando aqui. Talvez tenha algo na tua vida que te prenda. Talvez tenha algo na tua vida que esteja te prendendo. Mas hoje Deus te trouxe para Quinta Power, para o final do mar impactante, para dizer, louvado seja Deus, se tem alguma corrente que te prende, você vai ser liberta. Você vai ser liberto. Mas louvado seja Deus, mas as portas vão se abrir. Louvado seja Deus, não é só para você. Vai abrir as portas para quem ficou na tua casa. Vai abrir a porta, louvado seja Deus, louvado seja Deus também. Louvado seja Deus, as correntes que prendem talvez o teu filho, as correntes que prendem teu esposo, a corrente que prende, louvado seja Deus. Aleluia. Ai, a Bíblia diz que todos foram soltos. Eu estou profetizando. Deus já está soltando filho, Deus está soltando esposo, Deus está soltando, louvado seja Deus, filha, Deus está soltando pai, Deus está soltando mãe, Deus está soltando aqui nessa noite. Eu estou profetizando nessa noite, aleluia. As correntes estão se abrindo, as correntes, louvado seja Deus, as prisões, Deus está soltando. Só quem está recebendo, levanta a mão para adorar. Só quem está recebendo, glorifica. Só quem está recebendo, é todas as correntes estão sendo caindo. A Bíblia diz aqui, louvado seja Deus, no versículo, louvado seja Deus 28, louvado seja Deus, e as correntes que prendiam a todos, a corrente que prendia a todos, está sendo solto, está sendo solto, está sendo solto. Não é só um, é todos. Está sendo solto, está sendo solto o filho, está sendo solto filha, está sendo solto, louvado seja Deus, marido, está sendo solto, louvado seja Deus. Jesus está dizendo que está soltando todas as correntes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu creio. Eu termino aqui dizendo para você que depois disso, louvado seja Deus, algumas bênçãos aconteceram. Primeiro, louvado seja Deus, Jesus salvou o carcereiro. Segundo, Jesus salvou através desse fato, através desse terremoto,
Jesus salvou o carcereiro que estava ali. Um homem que ia se matar. Louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele foi salvo. Segundo, louvado seja Deus, Jesus salvou a família do carcereiro. E terceiro, e eu termino aqui. Louvado seja Deus, a casa do carcereiro virou um lugar de culto. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu não estou dizendo que a tua casa vai virar uma igreja. Mas a tua casa, louvado seja Deus, vai virar um lugar de você de agradecimento a Deus. Onde você vai, louvado seja Deus, louvar o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que a casa do carcereiro se tornou um lugar do culto. Eu quero profetizar, a tua casa vai virar um lugar de louvor. A tua casa vai virar um lugar de oração. A tua casa, louvado seja Deus, vai virar um lugar, louvado seja Deus, aonde, louvado seja Deus, as pessoas da sua casa vão glorificar, louvar o nome santo do Senhor. A tua casa vai virar um lugar de culto. Quando Deus fizer um terremoto na tua vida, quando Deus mexer com as estruturas, louvado seja Deus, Deus está dizendo, vai ser lugar de culto, vai ser lugar de culto, vai ser lugar de culto. Só quem crê, deu na linda salva de palmas, glorifique o nome santo do Senhor e receba essa palavra em nome de Jesus.